Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos a mais um episódio de o mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. E hoje temos um convidado especial, António Macedo, sócio-gerente da Softideia. Neste podcast vamos falar da Softideia e principalmente do SoftG, que é um software subejamente conhecido aqui no meio, muito direcionado à indústria de calçado, à produção, ao planeamento, enfim, a todo o processo de fabrico. António Macedo, muito obrigado por estar aqui connosco. A Softideia é uma empresa que tem já 27 anos, já passaram pelos vossos softwares, pelo vosso software, muitas referências de sapatos ao longo destes anos. Bastantes. Já agora começo por agradecer este convite ao Pedro e ao Rui e agradecer a toda a gente que nos está a ouvir e, neste caso, este vasto auditório, não sei quantos são, mas espero que seja muita gente a ouvir-nos aqui a falar um bocadinho sobre o setor do calçado, que é sempre interessante. Falando da Softideia e da pergunta que me colocou, é muito difícil dizer quantas referências de sapatos é que já passaram. Eu, uma altura, há 2 ou 3 anos atrás, fiz umas contas assim por alto e o nosso software era responsável pelo tratamento de cerca de 35 milhões de pares de sapatos ano, à volta disso, se fiz uma conta assim rápida, mais ou menos pelos nossos clientes, e somos responsáveis também, contas de há 2 ou 3 anos que não tenho revisto esses valores, estamos a falar de uma faturação de mais de 1.000 milhões de euros. Os nossos clientes, estamos a falar quando falamos de PIB nacional, estamos a falar de 0,5% do PIB nacional, o que é uma cota bastante interessante para uma empresa como a nossa, que eu costumo dizer que somos uma pequena empresa, uma microempresa, e uma microempresa é responsável pela organização de mais de 500 empresas e empresas de grande dimensão. Eu também costumo dizer que nós somos uma pequena empresa, mas temos os grandes clientes, e são os grandes clientes que nos dão a dimensão às vezes que as pessoas nos dão também, mas é uma dimensão enganadora, porque na realidade nós somos uma pequena empresa. Quem é grande são os nossos clientes e os nossos clientes todos juntos representam muito para este país, representam muito para o emprego nacional e etc, etc. A Softideia tem quantos funcionários? A Softideia tem 16 pessoas. Para uma empresa de informática já não é assim tão pequena quanto isso, mas pronto, vá, andando, avançando aqui no nosso podcast. Portanto, vocês produzem, têm um software próprio, e um dos objetivos principais do vosso trabalho, digo eu, é fazer com que as empresas, os vossos clientes, as fábricas de calçado, sejam mais produtivas, portanto fazer com que o software poupe tempo nos vários processos e atividades de uma fábrica. É isto, não é? Basicamente é isto que vocês têm em mente no vosso dia-a-dia. É sim, é isso. Agora, cada vez se criam novos processos para que as empresas sejam muito mais produtivos. Em primeiro lugar, normalmente aos administrativos das empresas chamam-lhe não produtivos, e eu considero que isso é errado. Logo, porque os administrativos também devem ser produtivos e muito produtivos, porque se eles não funcionarem, a empresa não funciona. Então eles fazem parte da equipa, tal como faz um cortador, tal como faz uma pessoa que está na montagem ou que está no acabamento. A área administrativa é toda uma equipa, e esta equipa administrativa tem que gerir os recursos da empresa da melhor forma possível. E a organização e um software que permita essa organização é fundamental, e todos os processos têm que ser
muito rápidos. Eu dou um exemplo. Chega hoje uma encomenda de um cliente, cada vez o Rui pode-me confirmar isso, mas cada vez as encomendas são mais pequenas, o que significa que eu, quando recebo uma encomenda, vou receber algumas dezenas de referências para algumas centenas ou milhares de pares, que se traduzem em, às vezes, centenas de ordens de produção. Ok, essas centenas de ordens de produção vão explodir num elevadíssimo número de necessidades, não é? Que também vai meter no processo algumas dezenas ou centenas também de fornecedores, e tudo isto tem que ser tratado com uma celeridade imensa, porque as pessoas estão a receber as encomendas e já estão a pensar que daí por 15 dias já têm que ter os materiais dentro das portas para começar a fazer o corte e têm que entregar em 5 semanas. É isto o que o calçado tem que ter, é muita celeridade em todos os processos. Peço desculpa falhou-me aqui a língua. E nesse aspecto, o software é fundamental. Imagine, eu recebo 1000 linhas de encomendas e eu, num processo normal, um funcionário estaria 2 semanas a lançar encomendas e tinha que estar 2 semanas ali a dar durinho 8 horas por dia. Nós, neste momento, temos a maioria dos nossos clientes em que chega ali, pega num fecheiro, integra as encomendas e as encomendas passadas 10 minutos são todas lançadas. Como as fichas técnicas também já estão criadas, a pessoa em mais de 10 minutos também fez o processo de todas as requisições e passado meia hora os fornecedores já estão a receber as requisições todas e eu já consigo tratar de todo o processo. A partir daí, toda a parte logística entra também o software, porque nós somos muito monopolistas e tentamos que tudo passe pelo software, porque tudo que sair fora do software vai se desorganizar, e nesse sentido então todo o processo vai ser criado, até ao ponto de as coisas entrarem na produção e nós vamos também controlar todo o processo produtivo, tudo aquilo que é feito, também para gerir produtividade, gerir desempenho, essas coisas todas. Grosso modo, é assim, tudo tem que passar pelo software, mas processos que demorariam dias e que empregariam muita gente em termos administrativos, neste momento não acontece isso, mas também isto está a dar mais produtividade porque todo o tempo que a parte administrativa demorara mais está a atrasar sempre a produção. Grande parte dos atrasos que existem na produção não são devido às pessoas produzirem mal ou pouco. São muitas das vezes por falhas administrativas em que falhou um material e entraram uma produção no dia X, já não entrou porque um fornecedor falhou, porque aqui há muita gente envolvida. Nós estamos num setor extremamente complicado, em que se nós tivéssemos, imagino que eu era uma empresa têxtil e estou a produzir camisas, eu para produzir uma camisa preciso, que me desculpem as pessoas do têxtil, mas preciso de botões, preciso de tecido, preciso de fechos e tenho alguma dificuldade em arranjar muitos mais materiais, mas eu quando chego à indústria do calçado eu consigo enumerar aqui facilmente 50 ou 60 ou até 100 materiais que vou usar e que basta falhar uma etiqueta que todo o processo produtivo já está comprometido. E nesse sentido a organização é fundamental para este setor, que é um setor extremamente complicado. Rui, tu que és diretor-geral numa fábrica de calçado, tu consegues imaginar o dia-a-dia de uma fábrica hoje em dia sem este tipo de softwares de apoio à produção e de apoio às fábricas de uma forma geral, como era há 30, 40 anos atrás? Não, Pedro, e boa tarde ao António Macedo. Não, sem dúvida alguma que é extremamente difícil trabalhar numa empresa hoje em dia sem ter uma tecnologia, digamos assim, que acompanhe aquilo que é a gestão da produção. E naturalmente que é impensável à data de hoje, não quer dizer que não seja executável, ok? No passado também já se trabalhou sem os softwares e sem estas ferramentas e naturalmente que foi possível fazer e foi possível trabalhar. E numa situação urgente, excepcional, eu penso que será possível a empresa manter-se a laborar. No entanto, eu acho que... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
aliás, 99% dos casos seria impensável trabalhar sem um software de gestão de produção. Estamos a falar que hoje em dia a tecnologia é um fator crucial para garantir uma vantagem competitiva em qualquer empresa do setor industrial. E, portanto, este software vai permitir alcançar uma rastreabilidade total da produção, uma maior facilidade no cumprimento dos prazos de entrega, das encomendas, etc, etc. Portanto, o António Macedo referiu muito bem, esta é uma indústria extremamente complicada, difícil de gerir, mas complexa. E eu acho que é essa complexidade da indústria do calçado que leva a que muitas das vezes, sem esta ferramenta de gestão industrial, nós pudéssemos ter imensas dificuldades. Nós poderíamos ter um mau aproveitamento da matéria-prima, a produtividade baixar, atraso nas entregas de encomendas derivados precisamente da falta da informação, podíamos ter os estoques, por exemplo, que é importantíssimo. Seria muito difícil ter uma informação exata daquilo que são os estoques ou estoques irregulares, consumos de materiais. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas que eu acho que era absolutamente, era quase impossível hoje em dia trabalhar sem esta tecnologia, pelo menos naquilo que se espera da indústria 4.0 e de uma indústria que tem na sua gênese naturalmente a diminuição e a redução de ineficiências. António Macedo, já falou aqui na sua intervenção anterior de alguns exemplos sobre como o software pode melhorar a produtividade nas empresas, mas vai também um pouco mais longe e ajuda também as empresas a serem mais organizadas internamente e também a melhorar a própria comunicação interna entre os colaboradores, entre os setores, entre os departamentos da empresa. E hoje em dia isso é fundamental para que uma fábrica de calçado consiga ter sucesso. Sim, o software aí vai funcionar como uma ferramenta colaborativa. Basicamente, quando eu digo que uma fábrica é uma equipa, o fator de ligação entre as pessoas será sempre o software. As pessoas estão ligadas por um cabo de rede ou até pelo wireless, mas sempre através de um software que serve de suporte. Há bocado o Rui, e voltando um bocadinho atrás, diz que se calhar era possível produzir sapatos sem software. Era, mas iam produzir muito maus sapatos e iam ter muito pouca produtividade. Eu dou o exemplo que eu às vezes tenho pesadelos com isto, que eu tenho um dos meus maiores clientes, não é de produção de sapatos, mas é de produção de solas, e nós tivemos aqui há 2 ou 3 anos atrás um problema com um servidor em que às 11 da manhã ligaram-me a dizer que o servidor não estava a funcionar e o turno da tarde já não abriu, pura e simplesmente. Estamos a falar de uma empresa que fatura mais ou menos 250 mil euros por dia e a empresa fechou às 2 da tarde porque não tinha software para trabalhar, porque ninguém sabia trabalhar sem software. E estamos a falar numa empresa de produção de solas e as pessoas pensam, mas uma empresa de produção de solas é muito fácil, as pessoas continuam a injetar solas. Não é verdade. Hoje em dia é muito complicado gerir, principalmente por causa das pequenas encomendas, gerir o que está feito, o que é que falta fazer, as pessoas perdem-se completamente. Imaginem que é uma empresa de palmilhas, que temos um cliente, e eu aqui posso dizer nomes, temos um cliente que é a Palmitex, que tem que gerir milhares de encomendas por dia. E são encomendas de um produto que aparentemente parece um produto simples, mas é um produto também que tem muitas particularidades e complexidades ao ponto de a quantos centímetros é que tem ou milímetros tem que colar a alma ou colar o reforço, e as pessoas têm que saber toda essa informação para poderem fazer palmilhas e gerir depois encomendas de 2, 3 pares ou até de um par, e gerir encomendas de 5 mil pares e nós sabermos em que estado da produção é que as coisas estão. Numa indústria pequena, de pequena dimensão, que eu faça 1.000, 2.000 pares por dia, se calhar é possível. Quando entramos numa lógica de produção de dezenas de milhares de unidades, torna-se impossível mesmo, não dá para trabalhar. Falando na organização e na comunicação, é assim, o SoftGI é uma ferramenta que todos os processos devem passar por ele.
E nós vamos controlar todos os processos, vamos facilitar os processos, vamos registar todos os processos, quem intervencionou, quem alterou, e isso é uma mais-valia muito grande. Há bocado estávamos a falar, até no início da nossa conversa, ainda não estávamos no ar, e estávamos a falar da organização, da questão do papel e tudo isto. É assim, eu quando olho para uma secretária e vejo muitos papéis em cima da secretária, eu acho logo que a empresa que é desorganizada. Porquê? Porque as pessoas, para serem organizadas, devem fugir ao papel. Porque se eu tiver uma equipa a trabalhar de 20 pessoas e aquele papel tiver que andar de secretária em secretária, o papel vai se perder no meio do processo. Então, o mais normal é, o documento entra, é registado no sistema e todas as pessoas que têm que aceder àquele documento vão aceder a ele digitalmente. E eu sei quem é que acedeu a ele, quem é que o consultou, e toda a gente acedeu porque tinha acesso a esse documento. Não é um documento que anda perdido entre secretária e secretária, e temos as nossas secretárias todas desarrumadas. Nas empresas, eu costumo dizer que as pessoas devem pensar 2 e 3 vezes se vale a pena imprimir um documento. Não vale. Não vale a pena imprimir um documento. Nós podemos, hoje em dia, temos ecrãs fabulosos, podemos ter 1, 2 ecrãs maiores, ecrãs mais pequenos, podemos escolher a dimensão do ecrã. E se nós fizermos a conta ao papel que gastamos, se calhar, com o que gastamos em papel, compramos 2 ou 3 ecrãs. Por isso, não está aí a questão. Então, vamos imprimir o menos papel possível, porque imprimir papel traz desorganização. E nós não queremos isso. Aliás, nós queremos é desmaterializar o papel. Quando entrar alguma coisa dentro da minha empresa, eu tenho que desmaterializar e transformá-lo em digital. E imprimir papel também não é bom para o ambiente, especialmente para uma indústria que quer ser sustentável. António Macedo, a SoftG, vocês apresentaram recentemente, fizeram uma apresentação com novas funcionalidades do SoftG. Eu ia pedir que falasse um pouco destas novas funcionalidades que foram desenvolvidas ao longo dos últimos meses, eventualmente dois anos, e também na necessidade e no trabalho que vocês fazem em estarem constantemente a melhorar o software. Isso é muito importante. É assim, nós, para ter uma ideia, nós fizemos uma apresentação e eu tentei resumir aquilo que era o essencial das nossas funcionalidades, e mesmo assim deu 93 slides. Que é muita coisa, não é? Da apresentação são 93 novas grandes funcionalidades, chamemos-lhe assim. O nosso software evolui diariamente, basta dizer que nós temos uma equipa de 5 programadores a trabalhar constantemente só no desenvolvimento do software. O motor deste desenvolvimento são sempre os nossos clientes. Porquê? Porque são os nossos clientes que nos vão dando as ideias para nós fazermos coisas. Basicamente, é no trabalho diário com os nossos clientes que nós nos vamos apercebendo o que é importante e o que é que não é importante. E para ter uma ideia, nós começámos, na altura da pandemia, começámos a registar uma coisa que nós falhávamos há uns anos. Nós já registávamos, mas não divulgávamos as atualizações aos nossos clientes. Ou melhor, íamos divulgando, mas não era um divulgar organizado. Nós neste momento temos todas as alterações catalogadas dentro do nosso software e explicadas. O que é que acontece? Essas alterações, só nos últimos 3 anos, nós temos mais de 1000 novas funcionalidades. Estamos a falar em muita coisa mesmo, muitas funcionalidades, e algumas de grande monta e de grande importância, outras de menos, considero eu, que para alguns clientes, algumas coisas que para mim parecem pormenores são de extrema importância. Nós não conseguimos medir, muitas das vezes, as coisas. Medimos um bocadinho pelo tempo que demoram a fazer, mas não pelo grau que depois vão inovar nas empresas. Há coisas que são muito complexas e que trazem resultados espetaculares, há coisas até simples, mas também que trazem exatamente os mesmos resultados. É assim, aquilo que nós chamamos muito a atenção nestas novas tem a ver muito com automatismos. Lá está o nosso foco na produtividade. Eu, aqui há uns tempos, estava a falar com um cliente nosso e ele dizia-me uma coisa que é fundamental nas empresas. As empresas têm que ser cada vez mais competitivas. Aumentam salários e as empresas não podem simplesmente aumentar preços.
O Rui está aqui que não me pode deixar mentir, não é fácil aumentar preços só porque aumentam salários. Porquê? Porque os salários, se calhar, no Vietnã não estão a aumentar, e então eu estou a competir com o mundo todo. Então tenho que ser muito mais produtivo. E, muitas das vezes, nós temos um funcionário que está a fazer uma determinada tarefa, e se nós lhe tirarmos essa tarefa e automatizarmos, vamos ter um ganho em termos de eficiência, mas vamos ter também um ganho porque essa pessoa pode ser transferida para outro setor da empresa, e em vez da empresa andar à procura de alguém para uma determinada função, já tem essa pessoa e é só trocá-la de sítio. Nós não estamos aqui a querer contribuir para o desemprego, não é essa a questão. O que estamos é a tentar otimizar ao máximo os recursos, e quem trabalha também no setor do calçado sabe qual é a dificuldade até de contratar pessoas para o setor do calçado. Então, se nós já as temos dentro das nossas instalações, nós temos que as rentabilizar ao máximo, e rentabilizá-las passa por criar mecanismos que me aumentem a produtividade diária e melhorem a minha eficiência. Quando eu falo nisso, falo em tarefas. Havia tarefas que nós tínhamos funcionários todos os dias a demorar 1 ou 2 horas a fazê-las, e que hoje em dia temos serviços automáticos que a fazem. E fazem melhor que as pessoas. Porquê? Porque uma tarefa que está automatizada vai ser feita exatamente sempre da mesma forma. Não há maneira de errar. Aquilo está feito daquela maneira e ela fica feita. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que todos os dias, todos os sapatos que passam na bancada do acabamento têm que entrar em produto acabado. Então há um trabalho de alguém que pega nas caixas, vai levá-las para o armazém, e depois tem que ir ao computador e lançar o produto acabado. Ok, a pessoa foi buscar, e depois a pessoa pode se enganar. Então, se nós estamos a monitorizar a produção, se nós sabemos quantos sapatos é que passaram na bancada do acabamento, então por que não dar uma entrada de stock de produto acabado de forma automática, evitando que alguém tenha que ir lá registar? Ok, isso é uma grande inovação. Outras situações passam por, se nós sabemos, por exemplo, que a montagem e o acabamento, por exemplo, para um par de sapatos gastam sempre um par de solas, um par de palmilhas, um par de outras coisas quaisquer, são milhentas coisas. Muitas das vezes as empresas, em vez de ter um funcionário de armazém, têm que ter 3 funcionários de armazém só para estarem ali a fazer movimentos, a levarem as coisas, etc. Muitas das vezes o que é que acontece? Todos esses movimentos de stocks podiam ser dados automaticamente, porque se há uma monitorização da produção, eu sei que se foi feito um par de sapatos, foi gasto um par de solas, por exemplo, e isso pode ser feito completamente automático, com menos falhas. Também há aqui uma série de automatismos. Outra coisa são os automatismos para evitar erros, que é a cultura de não praticar erros nas empresas, que é, sempre que acontece um erro, nós vamos ver sempre qual é a origem. Isto é muito importante, que é, aconteceu um erro, qual é a origem, qual é a solução, e como é que vamos fazer para que isto não volte a acontecer. Então é fácil, se nós chegarmos à conclusão que com um procedimento automático, que pode ser o envio de um e-mail a alguém a avisar que aquele problema que vai acontecer, nós já estamos a evitar o problema, percebe? E estas ferramentazinhas, imagine que, por exemplo, a pessoa imagine que hoje era quarta-feira e a pessoa quer planear a semana que vem e começar a ver se tem todos os materiais dentro do armazém para a produção que vai ter na semana que vem. Eu faço isso em 2 cliques no programa e consigo saber se há algum problema, e consigo inclusive avisar todos os meus fornecedores que quero antecipar, por exemplo, encomendas que eu tenho nesses fornecedores. Isto são tudo processos que demoravam às vezes horas a planear, e quando não demoravam essas horas iam custar muitas horas de produção à empresa, porque iam começar a produzir, iam estar constantemente a parar. E se as coisas estiverem automatizadas, com um simples envio de um e-mail automático para o fornecedor 2 dias antes de ele ter que entregar a mercadoria, a dizer não se esqueça que tem que amanhã entregar isto pode ser a diferença entre continuar a trabalhar normalmente a fábrica, ou a fábrica parar e ter que mudar todos os processos, percebe? Estas lógicas de automatismos trazem muito às empresas, e as pessoas também dá qualidade de vida às pessoas, porque as pessoas estão a trabalhar nas empresas e estão descansadas, estão a pensar, isto está tudo a correr bem, a fábrica está a trabalhar,
eu tenho que fazer o meu trabalho o melhor possível e ter uma cultura dentro da empresa de, quando surge o erro, eu gasto muito tempo a resolver aquele erro, mas não quero é que ele volte a acontecer nenhuma vez a seguir para a frente. Então vou ter que, em vez de o corrigir, e eu vou corrigi-lo, sim, mas vou evitar que esse erro volte a acontecer. E então, por exemplo, eu na semana passada estava num cliente, fui lá num sábado de manhã, e um dos funcionários estava-me a dizer, porque tinha sido feriado no dia anterior e ele ainda não tinha tratado os e-mails. Ele estava a dizer que tinha 57 e-mails enviados pelo SoftGI só com alertas de possíveis problemas que estavam a acontecer na empresa. E era o SoftGI que, de forma automática, lhe enviou os 57 e-mails. Percebe? E em vez dele, vejam qual é o potencial disto dentro de uma empresa em que a pessoa vai analisar 57 e-mails. As pessoas pensam, são 57 e-mails, são. Alguns deles vai olhar e vai descartar. Pode não ser realmente um problema. Mas no meio daquilo tudo pode haver ali coisas muito importantes que vão evitar depois, por exemplo, entregar uma mercadoria errada ao cliente. Percebe? E depois sim, quando entregamos a mercadoria errada ao cliente, aí é muito complicado de se resolver. Pronto, mas eu também não os queria amassar demasiado com estas questões. Quero que coloquem mais questões, desculpa. Não, são questões fantásticas. Eu vou passar o sapato ao Rui. Rui, o cluster do calçado português precisa cada vez mais e mais de empresas que prestem serviços, de preferência serviços que tragam inovação ao setor e que permitam que as fábricas sejam mais produtivas. Sem dúvida, e a SoftIDEA é um bom exemplo disso. Aliás, é um exemplo sebejamente conhecido, não só cá em Felgueiras, mas na indústria do calçado em geral, em Portugal, e não só, porque muitas das vezes damos por nós, com clientes que vêm de várias partes do mundo, a ficarem surpreendidos com a qualidade e com no fundo o detalhe com que o SoftGI consegue proporcionar a qualquer administrativo, a qualquer pessoa que esteja no fundo numa função de gestão, seja do ponto de vista de planeamento, das compras, das vendas, a parte financeira, portanto toda a gestão de uma empresa hoje em dia passa pelo SoftGI. Eu, quando dizia há bocado naturalmente que era possível fazer sapatos, dizia apenas fazer os sapatos, porque aquilo que envolve a operação hoje em dia seria extremamente difícil. A complexidade das encomendas, as encomendas pequenininhas, seria impossível, seria praticamente impossível. Então, este tipo de ERPs, de programas e de softwares vai permitir naturalmente às empresas conseguirem essencialmente 3 pontos: aumentar a produtividade e a eficiência, não é, que já foi falado, a redução dos custos da produção e a redução de erros. E eu acho que é aqui que estão, é nestes 3 pontos que eu acho que está a vantagem de termos naturalmente este tipo de tecnologia associada à produção. Hoje em dia o SoftGI já não é só gerido do ponto de vista daquilo que é a introdução de informação no software. Ele próprio, como o António Macedo estava a dizer e bem, ele próprio já trabalha de forma automatizada, no sentido de permitir ao humano, na eventualidade de esquecer de alguma coisa, que ele próprio faça essas tarefas. E isso é software proativo. É um software proativo. E deixa-me dizer que esta tecnologia, no fundo, que esteja associada à indústria do calçado, para o futuro, eu vejo ela também a ser aplicada não só do ponto de vista das operações e dos recursos humanos, mas também com as próprias máquinas, a inclusão do SoftGI, destes programas com as próprias máquinas, para quem estiver a fazer monitorização da produção e da qualidade e do planeamento, ser muito mais fácil fazer essa gestão produtiva, até do ponto de vista da produção, dos métodos produtivos e dos recursos que estão aplicados em cada setor. Isso é de facto para mim o futuro. Os custos, em abono da verdade, deixem-me só dizer aqui uma coisa que é natural, e isto é importante ser dito, é natural que o SoftGI ou um programa desta natureza, um software,
requeira que existem recursos humanos especializados e adequados para introduzir informação no sistema. Apenas com a introdução de informação no sistema é que vai ser possível depois, com os tais 2 cliques, nós termos acesso à informação total. Caso ele não seja introduzido, não vai acontecer por magia que o estoque vai aparecer no nosso ecrã. E isto é importante dizer que muitas das vezes nós descartamos estas pessoas do backup administrativo, acima de tudo aquelas que estão a gerir estes estoques, os fluxos operativos da empresa, mas elas são absolutamente essenciais, porque aquilo que podemos estar a pensar que poupamos com 2 ou 3 recursos humanos para trabalhar estas ferramentas, no fundo vamos perder depois em ganhos de ineficiência, em perdas produtivas, em perda de qualidade. Isto é importante que se diga. Portanto, eu vejo isto como, hoje em dia, absolutamente essencial, eu diria quase obrigatório para o futuro da indústria. António Macedo, vamos falar na resistência à mudança. Portanto, vocês têm um software inovador. Queria que nos dissesse se encontra resistência numa primeira fase por parte dos decisores das empresas, das fábricas de calçado, e depois como é que é ao nível da resistência quando da implementação de software por parte da generalidade dos colaboradores da empresa. Se me permitem voltar um bocadinho atrás às questões, claro, que o Rui colocou, é assim, quando o Rui falou no cluster do setor do calçado, é assim, é preciso ter a noção disto, que realmente nós temos uma grande vantagem competitiva pelo facto de existir um verdadeiro cluster do setor do calçado que não existem noutras atividades em Portugal. Exatamente. E este setor de cluster que nós estamos a aproveitar muito bem na Softideia, porque nós temos mais de 50% das empresas de calçado de maior dimensão a trabalharem connosco. O que é que nós criamos para facilitar todo este cluster? Por exemplo, hoje em dia, e para verem a inovação em que nós vamos, que isto é importante referir e também é importante passar isto para os nossos clientes, porque alguns ainda não estão a usar isto. Hoje em dia, quando uma empresa de calçado, produtora de calçado, envia requisições, por exemplo, a um fornecedor de componentes, essa requisição é integrada automaticamente no software desse fornecedor. Isso poupa recursos do outro lado, mas evita os tais erros e também facilita a comunicação, porque do lado da fábrica que está a comprar já sabe que a encomenda que foi lançada do outro lado e já sabe até qual é a data que vai entregar. E todos estes mecanismos e evitar erros, porque eu posso estar a requisitar um produto e o fornecedor pode não compreender exatamente qual é o produto, está a haver comunicação, está a haver barulho, está a haver ruído, está a haver uma série de situações que evitamos todos, porque se eu requisito um produto com uma referência que corresponda à referência do outro lado do fornecedor, só o tenho que fazer uma vez. A partir do momento em que eu o linko, o sistema funciona automaticamente e a requisição é lançada quase que automaticamente. O Rui também referiu a questão da ligação às máquinas. Por exemplo, nós temos uma experiência com um cliente em que começámos a monitorizar a produção, entretanto ligámos à máquina e em determinada altura houve um funcionário na empresa que teve uma ideia de gênio, que é: para que é que nós estamos a monitorizar a produção normal, se é normal, e não estamos só a monitorizar o erro? Que é, então, a partir de agora eles só monitorizam o erro. Se eu estiver a injetar solas, se começo a injetar solas, por exemplo, e tenho que produzir 50 pares de solas do número 35, por exemplo, ele começa a produzir, o primeiro ciclo produz um par de solas, o segundo produz outro par, o terceiro produz, e depois eu só vou registar as solas que saírem mal. Eu não registro as solas que saem bem, porque isso é o normal. O que significa que o operador deixou de registar produção, só registra erros. Em vez de registrar 30 pares de solas, vai registrar 3 ou 4 pares de erros. Menos trabalho e mais eficiência, porque eu sei exatamente no momento em que ele fez as solas. Isto é aumentar a produtividade e é a diminuição do erro e é utilizar a máquina como fator para fazer isso, percebe? Quando me falou de resistência à mudança, é aqui, e falou-me na resistência à mudança ao nível das chefias e ao nível dos funcionários, e eu digo que isso aí é muito variado. Tanto temos uma coisa como outra. Normalmente, até eu digo que é mais normal, temos a resistência do lado do funcionário do que até do lado do chefe, ou do chefe, chamando-lhe assim, a pessoa mais responsável dentro da empresa, porque a pessoa responsável da empresa quer é que as coisas funcionem.
e se dá o menos trabalho, isto acaba por não ser a parte mais importante. O que ele quer é saber que as coisas estão a funcionar. Eu conto aqui rapidamente uma história que eu acho que tem muita piada, que é, eu um dia estava numa sala de reuniões com um empresário de calçado daqui de Felgueiras, e ele estava a explicar ao planificador de produção, um senhor que ainda trabalhava a planificação ao nível de uma folha de Excel, e eu estava-lhe a dizer que ele tinha imensas vantagens fazer isso dentro do SoftShare. E em determinada altura da conversa, essa pessoa disse-me: pelo Sr. Macedo, aqui o dono da empresa despedia toda a gente e nós não tínhamos trabalho nenhum. Eu respondi-lhe, eu disse: olha, isso não é verdade, porque que eu saiba, até nesta empresa, nós fizemos aqui uma grande inovação, que foi o lançamento automático de encomendas, que nós tínhamos 3 pessoas a lançar encomendas durante 4 semanas, e que, porque vocês têm encomendas muito pequenas, e nós criámos um processo em que apenas uma pessoa, no mesmo dia, lança as encomendas todas e trata do processo todo, e que eu saiba, ninguém foi despedido nesta empresa. E o dono da empresa, que estava assim, refastelado numa cadeira, disse assim: mas ganharam muito mais qualidade de vida. E isto é uma realidade, é que as pessoas ganham qualidade de vida no emprego que têm. Eu não tenho que estar, eu não quero os meus empregados 100% ocupados, porque se eles estiverem 100% ocupados, eles não têm tempo para as emergências e para aquilo que vai aparecendo. Eu quero que os meus empregados possam estar ali na cadeira e não tenham trabalho. Não tem problema nenhum, se não tiver trabalho é porque tudo está controlado. E na área administrativa não é uma pessoa que mostra muito trabalho, que trabalha muito. Não é? Eu já tive casos e conheço casos de pessoas que conseguem produzir 3 ou 4 vezes mais do que outras pessoas e fazem o seu trabalho numa descontração tremenda. Parece que não estão ali a fazer nada. Percebe? Já tive empresas, lá está, que tinham pessoas a fazer determinadas tarefas e trabalhavam horas extras e nunca tinham o trabalho organizado, e trocaram a pessoa e essa pessoa consegue fazer tudo e consegue ter tempo para tudo, ainda para ir ajudar os colegas. Percebe? E isto é realmente o que as pessoas têm que pensar, que é: a resistência à mudança é uma resistência também à qualidade de vida, porque as pessoas, não está em causa as pessoas perderem o emprego, está em causa as pessoas terem mais qualidade de vida e terem um emprego mais descansado, porque as pessoas chateiam-se no seu trabalho com as coisas que correm mal. Não é? Então vamos evitar que as coisas corram mal. Se nós fizermos o nosso trabalho todos os dias e as coisas correrem bem, eu tenho um trabalho descansado. Eu hoje em dia, eu costumo dizer, uma vez disse a um cliente qualquer, disse: pai, ando a ficar com falta de memória, já não me lembrei o nome daquele cliente. E ele respondeu-me assim: olha lá, mas tu lembravas o nome de todos os clientes? Eu lembrava-me. E ele: mas quantos clientes é que tinhas há 10 anos atrás? E eu: se calhar tinha 100, agora tenho 500. Está bem, se calhar não é a tua memória, é o número de clientes que são mais, não é? Mas eu digo que eu atualmente, no meu trabalho, eu consigo gerir mais clientes com menos trabalho. Eu hoje trabalho menos do que trabalhava há 5 anos atrás, do que trabalhava há 10 anos atrás, do que trabalhava há 15 anos atrás. E o meu objetivo é viver sem trabalhar também, embora eu goste muito de trabalhar, não é? É ganhar dinheiro sem trabalhar. Isto seria o objetivo único, se bem que eu gosto bastante de trabalhar. Trabalhar melhor, não é? Trabalhar com mais qualidade, exatamente isso. Mas falando continuando ainda com a resistência, acho que deveria haver menos resistência e devia haver mais. Eu nem diria que é uma resistência. Muitas das vezes as pessoas conformam-se com a forma como trabalham. Há um conformismo exagerado da forma como se trabalha. Eu digo isto muitas vezes aos meus clientes, que é: quando eu vou fazer uma tarefa e essa tarefa demora mais que um quarto de hora, eu já devo gastar alguns minutos a pensar se a estou a fazer da forma correta. Se uma tarefa demora 5 minutos, ok, eu faço a tarefa, nem tenho que me preocupar. A tarefa demora 20 minutos, demora meia hora, demora 1 hora, eu já tenho que pensar se a estou a fazer da forma correta. E tenho que pô-la sempre em causa. Porquê? Porque hoje eu posso estar a fazê-la daquela maneira e da próxima vez posso fazê-la de outra maneira, e com isso conseguir mais qualidade e conseguir produzir melhor. Já agora permitam-me só contar aqui mais uma história. Eu gosto muito de histórias e a minha vida é feita de histórias porque tenho muito contactos com os meus clientes. Eu, quando com os meus 20 e qualquer coisa anos, 21, 22 anos, fui convidado para ir trabalhar numa fábrica de sapatos. E deram-me um cargo que eu achei muito interessante. Chamaram-lhe a isso planificador de produção. E eu: espetacular, olha, um cargo correto, vou ser planificador de produção.
e então fui para uma empresa de calçado e nessa empresa de calçado disseram, olha, o teu trabalho tu tens que fazer as folhas de fabrico, na altura chamámos-lhe planos de produção, ou ordens de produção, tens que preencher as folhas de planificação e as folhas de seguimento. E tinha 3 lotes de papel para preencher à mão. Na altura nós estamos a falar de há 29 anos atrás, em que os computadores ainda estavam a dar os primeiros passos nas fábricas de calçado. Mas já existia lá um computador numa secretária que ninguém usava. E eu, pura e simplesmente, meti mãos ao trabalho. A primeira coisa foi começar a preencher as folhas. Eram umas folhas brancas, umas verdes, umas cor-de-rosa, e eu comecei a preencher. Ao final de uma hora, a mão doía-me de escrever. E eu pensei, não, tenho que arranjar outra solução, porque isto não é solução, isto não é para a minha vida, ou desisto deste trabalho, ou arranjo outra solução. E então, estava lá um computador, liguei o computador, fui para o Excel, comecei a fazer uma folhinha de Excel com aquilo tudo, e passado uns dias, nesse dia, trabalhei para ir até à meia-noite para fazer as coisas, no dia seguinte ainda continuei, e passado 3 dias, eu metia as folhinhas na impressora e aquilo que me demorava 3 horas a fazer, eu fazia em 5 minutos. Metia lá as folhinhas todas, mandava imprimir e aquilo zumba, saía tudo e eu fiz um brilharete, porque as pessoas já percebiam, já não tinham que levar com a minha letra feia, levavam com a letra escrita na impressora e tive o meu trabalho. Eu passei a fazer aquilo todos os dias, que aquilo era muito fácil, e eu fazia todas as folhas de seguimento em 5, 10 minutos, sem trabalho nenhum, podia até estar a ler as notícias enquanto fazia esse trabalho. E depois fui evoluindo, até chegar a um ponto em que disse, isto não é vida para mim, mas é montar uma empresa de software. Mas isto só para mostrar que há processos dentro das empresas que as pessoas têm que pensar a maneira como fazem. E se demorar muito tempo, estão a demorar tempo a mais. E têm que arranjar sempre outra forma de fazer as coisas. Rui, faço-te mais ou menos a mesma pergunta também a ti. Pela tua experiência, onde trabalhas, é fácil implementar novos softwares, novas técnicas? O que é que me tens? Eu estou de acordo com o Macedo na questão de que muitas das é fácil do ponto de vista em que compreendemos a necessidade e o resultado que é esperado com a adaptação a um determinado software, a um determinado programa, há a expectativa de se atingir determinado resultado. Portanto, quando se percebe que existe um ganho substancial e que de facto faz todo sentido ter esta mudança, a decisão é fácil. A decisão é pela aplicação dessa metodologia. No entanto, é natural que as pessoas demonstrem alguma resistência, nomeadamente, como em tudo na vida, quando existe desconhecimento ou quando existe ou quando não existe a formação adequada para gerir determinadas ferramentas. Eu acho que é aqui que muitas das vezes na indústria do calçado existe essa resistência por via desse desconhecimento. Aí a Soft Ideia, como outras empresas que possam comercializar este tipo de produtos, naturalmente que fazem a formação e fazem o ajuste devido a que cada funcionário possa fazer a correta interpretação daquilo que deve utilizar. No entanto, ainda se denota que muitas das vezes a má utilização dos softwares é uma das razões principais para que a empresa não seja muito mais eficiente e mais produtiva neste capítulo. Eu tenho que admitir que isto é um facto e é verdade, porque a utilização correta e adequada de um software desta dimensão permitia a todas as equipas na empresa, em tempo real, ter acesso a informação de qualidade, informar os clientes, informar os fornecedores, fazer as devidas retificações no modelo operativo, nos processos operativos, quase em tempo real e de forma muito mais rápida. E é como o António Macedo diz, trabalhar menos com mais qualidade. Quando ele diz trabalhar menos, significa que existe menos trabalho que era feito por via daquela má comunicação, ou seja,
ter que ir a um setor, perguntar a uma pessoa o que é que está a passar de mal, essa pessoa reporta à outra, porque a outra não sabia se tinha colocado em corte determinada nota de produção, porque depois essa nota de produção, se não foi colocada em corte, então o encarregado já não vai conseguir atingir a data de entrega prevista. Portanto, toda esta informação que se fazia, no fundo, palavra a palavra, hoje em dia ela é desnecessária se a metodologia estiver bem aplicada na indústria. E esta resistência, alguma das vezes, penaliza esta eficiência. E é um facto que nós precisamos de preparar até as novas gerações e perceber quais deles é que conseguem tirar o maior partido desta ferramenta para permitir à empresa ser mais eficiente, mais produtiva, mais rápida. E aí também reduzir os custos. É uma verdade. Nós estamos a avançar aqui no nosso podcast e vou pegar nas palavras do Rui nesta intervenção para fazer uma última pergunta ao António Macedo. Rui, tu falaste em formação, em desconhecimento de algumas funcionalidades, em má utilização, e eu apontei aqui de alguns softwares. António Macedo, pergunto-lhe se os seus clientes, e tanto os clientes de uma forma geral, quer do seu software, quer de outros, se aproveitam na plenitude as funcionalidades, neste caso que o SoftG tem para as empresas. Não aproveitam. É assim, eu quando digo não aproveitam, que não me levem a mal aqueles meus clientes que realmente aproveitam. Eu estou a falar na generalidade. Em termos gerais, é assim, os meus clientes, há uma coisa que eu gostava de dizer, que as pessoas às vezes acham que a organização, que é uma perda de tempo. Eu digo-lhes que a organização primeiro tira-nos muito trabalho. Isso é a primeira coisa. E depois, eu às vezes ponho-me a pensar nos meus clientes e, por exemplo, nesta altura que toda a gente fala de crise, eu ponho-me a pensar nos que estão melhores e os que estão piores. E há um fator em comum em todos, que é os mais organizados estão melhor. Porquê é que será? Porquê é que será que os mais organizados conseguem passar melhor por isto? Porquê é que será que os clientes que crescem são sempre os mais organizados? Não é? Eu tenho clientes que sempre tiveram uma vontade tremenda de organização e que posso contar, por exemplo, comecei a trabalhar com a Vapsol e eles deviam ter uma faturação de 3 milhões de euros e hoje têm 30 milhões, não é? Gerir uma empresa de 3 milhões não é a mesma coisa que gerir uma empresa 10 vezes maior e 10 vezes mais encomendas, não é? Isso, se não houvesse organização, não era possível, pura e simplesmente não dá para organizar uma empresa. Eu, quando andava no setor do calçado, o meu patrão dizia-me: uma empresa de calçado que faça 600 pares precisa de 4 pessoas em termos administrativos. Uma pessoa de 1.200 precisava de 12 ou 12 pessoas. E eu disse: não, isso está tudo errado, não é verdade isso. Em termos administrativos é precisar das mesmas. Não tem que aumentar só porque aumenta a produção. Porque para produzir sapatos, realmente nós estamos a falar numa atividade de mão de obra intensiva e muitas das vezes há tarefas que têm sempre mesmo que ser produzidas por uma pessoa e não dá para fazer de outra maneira. Agora, em termos administrativos, não. Em termos administrativos, nós podemos aumentar uma empresa que produza 500 pares, 1.000 pares, 1.500 e continuar com as mesmas pessoas em termos administrativos. Percebem? E isto é realmente produtividade, porque se nós aumentarmos o número de pessoas em termos administrativos, nós estamos a criar realmente menos produtividade logo na empresa, percebe? É esta situação. Muito bem, vamos avançar para as notas finais. Rui, alguma coisa que queiras acrescentar? A minha nota final prende-se mais com uma notícia do Felgueiras Magazine. Obrigado. É uma grande notícia, de certeza. Exatamente. Não, a notícia relativa à queda das exportações. Isso portanto, não é grande, não é boa notícia. Não, essa é um facto, Pedro, que nós temos vindo a fazer este podcast há já algum tempo e recordámos-nos que existiu uma conversa no início do ano, talvez no final do ano anterior, 2022, onde se poderia apontar já para um cenário em que 2023 seria efetivamente difícil e que existiria uma queda das exportações.
O que é certo é que o Instituto Nacional de Estatística, durante os primeiros 6 meses, não refletiu essa queda, talvez acompanhado ainda de encomendas que existiam e que estavam em carteira, e por via desse facto ainda não se estava a refletir aquilo que toda a gente na indústria do calçado sentiu logo nos primeiros meses do ano, em particular ali a partir de abril, maio e junho, quando seriam épocas de horas extra e de trabalho e de muito trabalho, e viu-se claramente que o trabalho não existia assim nessa dimensão. Nós perspectivamos sempre uma primavera-verão, que é a estação que se faz entre setembro e dezembro, que é sempre mais reduzida, e é um facto que começa já a ficar evidente que 2023 vai contrastar muito com o ano de 2022, mas há que dar agora, da mesma forma que o dissemos e que conversámos sobre esta situação de forma atempada e há muito tempo, no sentido de prevenir e de que as pessoas estivessem conscientes que isto podia acontecer, e aconteceu, eu acho que também me cabe dizer que e tem que existir uma ponta de esperança no ano 2024, porque essa curva descendente eu acho que já está naquilo que é o seu planar, e a partir daqui poderemos ter um cenário mais otimista e mais positivo a partir do segundo, terceiro trimestre do ano de 2024. Prova disso é que hoje o Banco Central Europeu, ou que o Banco Central Europeu esta semana já refletiu que não há uma subida das taxas de juros. Portanto, porventura teremos também a tendência da descida talvez no próximo ano, esperamos nós, e com isso a criação de um cenário mais otimista. Queria dar esta nota relativamente a essa notícia, essa queda, precisamente para dar uma palavra de força, de apreço e de muita coragem às empresas que hoje em dia no calçado passam por muitas dificuldades. Não é fácil ser empresário, não é fácil estar na indústria do calçado. É preso por ter cão e preso por ter gato. Portanto, muitas das vezes, quando os resultados são positivos, existe a tendência para a crítica fácil dos resultados são positivos e que não são distribuídos por todos. Mas quando os resultados são negativos, muitas das vezes também não se conhece e não se compreende a realidade difícil que muitos empresários e muitas pessoas estão a passar hoje em dia para suportar os salários das pessoas. Não quero com isto dizer, porque nem estou do lado do patrão nem do funcionário, eu acho que não tem que haver lados. Tem que existir sim a consciência de que há momentos bons e momentos maus, e este é um momento verdadeiramente mau e difícil para o setor, mas dar essa palavra de apreço a todos aqueles que ainda acreditam na indústria do calçado, e uma palavra de otimismo para o futuro, quer para os trabalhadores, quer para os empresários. Eu sugiro desde já que o próximo podcast seja o que nos espera para o calçado em 2024. Está combinado. Está combinado. António Macedo, alguma nota final queira partilhar connosco? Já agora também falar um bocadinho sobre o que o Rui falou. É assim, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, as empresas que estavam organizadas não tiveram um ano assim tão mau como se possa pensar. Aliás, eu no SoftGI, quando as pessoas entram, depois aparece um gráfico de vendas e de situações homólogas. Façam uma experiência, que é quem tem o SoftGI, que tapa o ano de 2022 e vai ver que a evolução é uma evolução normal. Nós estamos em 2023 acima do ano 2021. O ano 2022 foi um ano anormal. Exatamente. E a questão de ser um ano anormal não foi um ano anormal em termos de lucro, ao contrário do que muita gente pensa, porque quando há muito que fazer, ganha-se menos dinheiro. As pessoas têm que pensar nisto. Eu ainda estava na outra semana a falar com um grande empresário de calçado e ele dizia-me o seguinte: ele é daqueles empresários de calçado em que as vendas dele aumentaram nestes últimos 3 anos e está muito acima do ano passado até. E ele dizia-me: este ano, pela primeira vez em agosto, consegui entregar as encomendas todas que tinha em carteira para aquela data, porque tive subcontratados para me fazer o trabalho. E agora, o que é que aconteceu no ano anterior? Isso não aconteceu. Houve encomendas que se falhou os prazos de entrega. Houve encomendas que se deviam ter entregues em junho, em julho, em agosto e se entregaram em novembro. Os clientes também que ficaram com elas em armazém, o que é que iam fazer a seguir? Ficaram com elas em armazém
a seguir, no ano seguinte, vão comprar menos. E quando, também, outra coisa, quando uma fábrica trata mal o cliente no sentido de lhe dizer eu vou entregar na data tal e entrega 2 ou 3 meses depois, tem que sofrer, muitas vezes não tem que sofrer, mas tem que pensar que o cliente que vai ficar descontente e que por essa via pode-lhe colocar menos encomendas no ano seguinte. Por isso, um ano como 2022 foi um mau ano para o setor do calçado. É um ano que as pessoas não ganharam dinheiro. Eu sei os resultados de muitas das empresas, as pessoas não ganharam dinheiro, só se faturou muito. Mas faturar muito não vale a pena. Faz sentido olhar para os resultados e dizer eu ganhei dinheiro, eu tenho um resultado positivo. Agora, faturar muito e ter o pior ano sempre em termos de resultados líquidos não faz muito sentido, percebem? Por isso, vamos esquecer o ano 2023, 2022, não vamos comparar o ano de 2022 com nada e vamos pensar que, claro que não vamos enganar-nos todos, nós estamos perante uma crise internacional, nós estamos com guerras, nós estamos com inflações galopantes, nós estamos com isso tudo, mas nós ainda somos um cantinho na Europa recomendável e que vamos ter que continuar a produzir sapatos e não precisamos de produzir muitos sapatos, só precisamos produzir sapatos de qualidade e com um valor acrescentado superior, porque se nós queremos vender sapatos mais caros, temos que oferecer mais aos nossos clientes. Nós não podemos oferecer exatamente os mesmos que os outros oferecem, só porque somos na Europa, vendemos mais caro. Não pode ser assim. Nós temos que pensar que temos que ser competitivos. Eu, na minha empresa, tenho que vender o produto ao preço melhor que consigo. E é isso que os meus clientes têm que fazer. E pedalar. Não é porque eu tenho um cliente que me toma conta de 90% da minha produção que eu tenho que baixar os braços. Não, eu tenho que cortar 40% às ofertas para aquele cliente e procurar outros clientes para que quando aquele cliente me falhar, eu ter outros para me suportar. E é isso que se faz a gestão das empresas, não é acomodar-nos. Há muita gente a acomodar-se no setor do calçado. E quando vêm as crises, aí já fazem amostras para toda a gente, já tratam bem toda a gente e a partir daí as coisas começam a melhorar outra vez. E depois esquecem-se outra vez que vivem dos clientes. É assim como eu vivo dos meus clientes e que gosto muito deles. Para mim, a minha nota final é sobre este episódio do podcast, porque falta-nos fazer uma pergunta por falta de tempo, e é uma pergunta que eu gostava muito de fazer, que é sobre o futuro deste tipo de softwares de apoio à produção e à indústria do calçado. Aqui, para mim, particularmente, que eu sou fã da inteligência artificial, lanço desde já aqui um repto ao António Macedo para a gente daqui a 3, 4, 5 anos. Eu sei que a Softideia já está a aplicar a inteligência artificial no SoftG, mas provavelmente aqui a alguns anos vamos ter já algo muito mais visível. Eu lanço aqui o repto para a gente se reunir outra vez daqui a poucos anos, aqui os três, a falar, neste caso, da inteligência artificial. Não podem ser muitos anos. acho que vão ser poucos, Bom, é assim, chegamos ao fim do... Eu só queria dizer é que o futuro já é o presente. Basicamente, a inteligência artificial já está aqui, já está no SoftGI e as pessoas têm que se aproveitar dela. E não têm que ter medo da inteligência artificial, porque ela está a ser já neste momento e será uma ferramenta imprescindível nos nossos negócios. Quem não se aproveitar dela vai ficar para trás. Em muitas áreas de negócio, muitas mesmo, concordo plenamente. Da minha parte, resta-me agradecer ao António Macedo por ter estado aqui connosco. Gostei muito e acho que gostamos todos das suas histórias. Eu e o Rui voltaremos novamente em breve com mais um episódio, desta vez possivelmente para falar sobre as perspectivas para o ano de 2024. Até lá, envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt.